Fala galerinha, tudo bem? Quem está falando aqui é o Rodrigo, sou do canal Code Vibes TV, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre ambientes virtuais em Python. Então bora lá? Ok, a gente vai dividir essa explicação em três partes: conceito, por que utilizar, como utilizar. Para isso a gente vai dar uma olhadinha na documentação de forma bem rápida, tá bom? Bem, beleza, vamos começar com o conceito. O ambiente virtual é um recurso, tá, que a gente utiliza em Python para isolar as nossas dependências do escopo global. Então, basicamente, quando a gente começa um projeto novo, nós temos a capacidade de criar um ambiente, tá, um local reservado, onde a gente vai instalar ou vai armazenar todas as dependências para aquele projeto, ok? De forma que, como ele se isola do sistema e se isola de outros projetos, fica muito mais simples a manutenção de qualquer coisa que ali esteja inserida, beleza? Esse é o conceito. Baseado no conceito, a gente já consegue extrair a justificativa. Bem, a justificativa é simples, nós conseguimos manutenabilidade do código, conseguimos evitar quebras futuras por qualquer tipo de interferência de contexto. Isso basicamente quer dizer que a gente está no escopo global. Se a gente pega todo o projeto e coloca no escopo global, a partir do momento que o novo projeto é inserido e a gente altera uma dessas variáveis, um desses módulos que estão no escopo global, essa alteração pode afetar diretamente algum projeto em produção. Quando a gente utiliza um ambiente virtual, a gente isola os nossos pacotes, os nossos módulos, as nossas dependências, e como consequência a gente evita esse tipo de problema, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ganho de produtividade. Outro benefício é que a gente pode utilizar versões diferentes para o mesmo pacote, ok? Em projetos distintos. Ou seja, a ferramenta correta para o problema correto, para obter a solução correta. Beleza? Então a gente pode ter o Django, por exemplo, 4.0, que é mais recente, no nosso escopo global, e a gente pode criar um projeto onde a gente quer utilizar o Django 3.2, por exemplo, naquele projeto específico. Eu vou mostrar isso na prática. Uma vez estabelecidos o conceito e algumas das razões do porquê utilizar, cabe a nós entender como utilizar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos uma coisa chamada variáveis de ambiente no nosso sistema operacional. Basicamente o que ela faz é disponibilizar uma determinada aplicação, recurso, em qualquer lugar do nosso sistema operacional, ok? Um exemplo claro disso é: eu não preciso ir até onde está o executável do Python que está instalado na minha máquina, um deles pelo menos, eu tenho mais de uma versão instalada, descrevendo todo o caminho até o executável do Python, porque uma das versões do Python que estão instaladas no meu sistema operacional já está disponível na variável de ambiente. Então, por exemplo, se eu chamar Python e chamar aqui "-version", ou a forma mais encurtada, "-v" maiúsculo, a gente percebe o quê? Que eu tenho o Python 3.8.3 instalado no equipamento, beleza? Perfeito. Mas vamos supor que eu queira instalar, sei lá, uma versão diferente num projeto específico. Daí, como eu não tenho essa versão do Python, vamos supor 3.10, na minha variável de ambiente, o que eu vou ter que fazer é uma manobra um pouquinho diferente que eu vou mostrar logo à frente. Beleza, mas vamos fazer o seguinte, vamos seguir a documentação e entender qual é o passo a passo aqui. Bem, basicamente ele pede para instalar o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. Pip é um acrônimo para Package Installer for Python, ok? Em breve a gente vai ter um vídeo no canal falando sobre pip, não sei se será um vídeo só ou uma série de vídeos, mas o fato é que o conteúdo virá para o canal em breve.
Pois bem, vamos verificar se eu tenho um pip instalado na minha máquina. Então eu chamo pip --version. Eu tenho o pip instalado, inclusive ele está desatualizado. O pip atualmente está na versão 22, mas não vem o caso, vai funcionar mesmo nessa versão. O próximo passo é verificar se eu tenho o Virtual Environment instalado. Nesse caso eu quero demonstrar que, bem, eu tenho o Virtual Environment instalado, eu tenho certeza disso porque ele vem junto com o pacote. Como que a gente descobre? Se eu posso chamar o pip, tá? Pip é de novo, é o Package Installer for Python, ok? Ou seja, é um gerenciador de pacotes de Python. Ah, eu não sei, Rodrigo, eu não sei qual é o comando, quais são os comandos que tem no pip. Se você chamar o pacote, eu vou chamar da forma longa, tá? Mas não precisa ser dessa forma. Eu posso chamar py ou python, tá? Ou seja, eu estou me remetendo ao executável do Python. Vou jogar o argumento -m, que quer dizer que eu quero trabalhar com o módulo. Eu vou chamar o pip. Eu não sei quais são os comandos, eu coloco o nome do pacote e dou Enter. O que a CLI me faz para mim, o que esse comando, essa ação devolve para mim, são os comandos possíveis, disponíveis para esse pacote. Quando eu falo esse pacote é porque eu estou falando de pip. Se eu tiver um pacote Django, Venv ou qualquer outro, vai aparecer aqui também, tá? Ou pelo menos a maioria deveria aparecer. Eu tenho vários aqui, eu tenho o comando install, freeze, que é o que a gente vai utilizar agora, e tenho vários outros aqui que não vem ao caso agora, isso é um assunto para outro vídeo. E tem alguns argumentos que eu posso utilizar, ou o "-v" maiúsculo aqui, que é o shortcut para --version, ok? Pois bem, então eu quero saber o que eu tenho instalado no Python 3.8.3, que é o que está instalado nas minhas variáveis de ambiente, ou seja, no meu path do sistema operacional. Eu vou vir em pip e vou escrever freeze. Eu tenho filelock, eu tenho Django, eu tenho vários pacotes instalados. Como eu não quero utilizar o virtualenv na versão 3.8, né? O exemplo que eu quero dar é exatamente com uma versão diferente de Python, para que vocês possam utilizar qualquer versão de Python que vocês queiram e mostrar que isso se isola de verdade do sistema. Eu vou fazer o caminho um pouquinho mais longo, tá bom? Beleza. Já mostrei aqui que a gente tem esses pacotes no sistema operacional, no path. E eu tenho o pip instalado. Então o próximo passo, eu não quero usar esse virtualenv, tá? Eu vou usar um outro virtualenv. O próximo passo seria inicializar o pacote. Mas como eu não quero utilizar esse virtualenv, eu quero utilizar de uma versão de Python diferente da que eu tenho no sistema operacional, o que a gente vai fazer é o caminho mais longo, tá bom? O que não remete ao Python ou que está no path do sistema. Eu vou navegar aqui pelos meus diretórios. Eu estou no diretório D, programação, eu vou para Python. E dentro de Python, o que eu tenho é um python.exe. Ele remete a um Python 3.1.0, que significa que é a versão 3.10 do Python. Se eu olhar o que eu tenho dentro do Python, eu posso vir em libs. Eu vou ver que eu tenho vários pacotes instalados nessa versão 3.10. Um deles é o venv, que é basicamente um acrônimo para Virtual Environment, ok? E é exatamente esse que a gente vai utilizar para criar um ambiente virtual com o Python 3.10 instalado nesse ambiente virtual, ou seja, isolado da variável de ambiente do meu sistema operacional, ok? Então bora fazer isso. A primeira coisa que eu quero fazer é chamar o Python. Fazer uma prova de conceito para vocês e demonstrar que esse Python ele funciona, ele realmente é um executável isolado do sistema. Então, como que eu faço isso? Eu vou chamar o executável, eu já estou no diretório que tem o executável. Eu vou chamar o executável e eu vou, por exemplo, chamar a versão dele, descobrir qual é a versão dele. Ou seja, nesse diretório de programação Python, python.exe, o que está na minha máquina, na de vocês pode estar diferente.
eu tenho a versão Python 3.10.2. Se eu faço um Python simplesmente, eu estou me remetendo à variável de ambiente. Então, no ambiente, no escopo global do meu sistema operacional, eu tenho o Python 3.8.3. No escopo desse diretório aqui, de programação Python, eu tenho o Python 3.10, ok? Tanto isso é verdade que se eu quiser executar esse Python aqui, eu consigo executar. Olha, eu estou no terminal de comando dele aqui, ó. Se eu, sei lá, definir uma variável L1, uma lista, com esses elementos aqui, fazer algo bem simples, tá? Chamar um forin de Python, de L1, ou seja, para cada i em L1, olha a indentação, a sintaxe de Python, eu vou fazer um print, eu vou printar na tela o i, ou seja, ele tem que me printar 1, 2 e 3, que são os elementos que estão em L1. Dito e feito. Então eu estou realmente rodando Python, estou executando Python aqui. Vamos sair. Opa, quit não, quit. Beleza. O que eu quero fazer agora que eu provei que eu estou trabalhando com Python num escopo local, eu quero iniciar uma aplicação qualquer, onde eu vou utilizar o Python 3.10 para trabalhar com essa aplicação, ok? Então, para isso, o primeiro passo é criar um ambiente virtual. Então, vamos lá, vamos voltar para a documentação. A documentação diz que a gente tem que checar. Uma coisa que é importante, tá? Não citei, mas tá meio que óbvio. Como eu estou trabalhando com Windows, eu estou utilizando os comandos de Windows. Porém, para Unix ou macOS, a gente utiliza Python 3, ok? No geral, essa é a única diferença, tirando na hora que a gente vai inicializar ou ativar o nosso ambiente virtual. É o próximo passo, tá? Logo, a gente vai chegar lá, daqui a pouquinho. Então, assim, a gente tem aqui os comandos para criar um ambiente virtual, só que vocês vão ver que é um pouquinho diferente. O primeiro passo é checar se você tem o gerenciador de pacote do Python instalado. Ele pede para fazer esse comando upgrade, que é para você atualizar o seu gerenciador de pacotes para a última versão estável, né, do sistema. Aqui é para checar a versão, e aqui seria a resposta, né, da última versão que nós teríamos estável no nosso sistema. O próximo passo seria fazer a aplicação, a criação de um ambiente virtual. Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu sei que onde eu quero instalar meu ambiente virtual. Eu vou vir aqui no CodeVibes, que é o diretório que eu estou atualmente, vou criar um diretório específico para isso. Eu vou chamar esse diretório de 08-aula para seguir um padrão que eu estou utilizando para os vídeos. Tem poucos vídeos porque realmente o canal está muito no início e como eu não faço isso profissionalmente, né, eu faço isso como uma forma de retribuição à comunidade, visto que durante o meu desenvolvimento de skills, de habilidades em programação, em desenvolvimento de software, ao longo dos anos, a comunidade tem me ajudado muito, eu me sinto no dever de retribuir de alguma forma. E a forma que eu tenho para retribuir são com esses vídeos que eu delego muito tempo, faço com muito carinho para todos que estão assistindo e da forma mais didática possível, para que não haja confusão nem problemas, nem dificuldades no entendimento, ok? Mas voltando, mkdir, que basicamente é um acrônimo para Make Directory, tá? Crie um diretório, faça um diretório, uma pasta. Se você não conhece muito bem a parte de linhas de comando, tanto para Windows quanto para Linux ou macOS, em breve vai ter um overview no canal, tá bom? Eu vou estar soltando um vídeo mostrando os principais comandos, as formas de lidar com arquivos, diretórios, pastas, em ambos os terminais, em ambas as plataformas. Cada uma tem suas particularidades, tá? Muda um pouco as linhas de comando nos CLIs, porém, no geral é bem simples, tá? Ok, vamos navegar para a pasta 08.
Se eu digitar 08, uma vez que eu já criei, e dá para ver aqui pelo diretório que eu já criei, no terminal eu navego assim. Se eu escrever change directory, né, cd, e 08, ou seja, o início do nome da minha pasta, e clicar em tab, ela autocompleta. Tá bom? É um macetinho. Vamos checar o que tem dentro dessa pasta. É absolutamente nada, né? Então, e é aqui que eu quero instalar o nosso projeto. É só um teste, na verdade. Eu vou criar um ambiente virtual e vamos para a etapa mais importante, que é a criação do ambiente virtual. Eu poderia criar um ambiente virtual com a minha variável de ambiente, né, com Python que está instalado no path do sistema. Para isso eu só precisaria chamar o módulo venv, no caso é Virtual Environment, né, aqui, mas o venv também funcionaria, e chamar o diretor, nomear o arquivo. Nesse caso eu quero usar um Python diferente. Que Python eu quero utilizar? Eu quero utilizar o Python que está aqui, ó, nesse diretório, e esse executável aqui, ó. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vou navegar até d/programação, deixando claro que esse aqui é o caminho que está instalado o meu Python na minha máquina. Na máquina de vocês provavelmente vai ser um pouco diferente. Python, programação, Python com P maiúsculo. E eu vou navegar até python.exe. Beleza. Eu já provei que isso aqui é um código válido, que ele liga e que ele aciona um prompt de comando e que ele está na versão 3.10, tá? Então vamos navegar de volta lá para a pasta CodeVibes e dessa forma 08 aula. Como que eu crio um ambiente virtual? Basicamente eu descrevo o caminho, o path do meu executável de Python, tá? Na versão que eu quero. Eu coloco o argumento -m para dizer que eu quero trabalhar com um módulo. Que módulo? Venv. Lembra que eu tenho um venv lá dentro, eu já mostrei também. Se eu quiser que os arquivos, tá, o ambiente virtual, seja criado dentro da pasta 08 aula, ou seja, diretamente na raiz dela, eu coloco ponto. E ela vai fazer isso aqui, ó. Vai criar esses arquivos dentro. Tá? Só que eu não quero isso. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso, porque eu posso apagar. Na verdade eu posso apagar se eu não tiver... Eu tive que retornar um diretório por conta de uso de serviço, tá? Então eu vou navegar de novo para o 0.08, estou dentro dela. Então de novo, retomando, eu vou chamar o Virtual Environment. Se eu quiser que eu criar os arquivos do ambiente virtual dentro, na raiz da pasta que eu estou, ou do diretório que eu coloco ponto. Se eu quiser criar uma pasta nova, eu posso nomear do jeito que eu quiser. Se eu escrever bolinha, ele vai criar uma pasta chamada bolinha. Tá bom? Nesse caso, o padrão de mercado fala para a gente usar ou env ou venv. Eu gosto de utilizar o venv. Então, como que ficaria? O caminho do Python, do executável do Python, que é esse aqui. O argumento dizendo que eu quero trabalhar com módulo. O módulo que eu quero trabalhar, que é o venv, esse carinha aqui. E o nome da pasta. Uma vez feito isso, o que ele tem que fazer nessa área aqui é criar uma pasta chamada venv, com aqueles mesmos arquivos que apareceram antes dentro. Beleza, então ele criou, de fato ele criou. E de fato estão os arquivos. Vamos dar uma olhada no que tem nesses arquivos? Eu tenho um arquivo chamado lib, ou desculpa, uma pasta chamada lib. Tem um site packages, e olha o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho um pip, que é a gente já sabe que é o nosso gerenciador de pacotes. Temos uma distribuição dele, parece que é algo que controla a distribuição dele, né? Isso é importante, vai vir no vídeo sobre pip, tá? Por isso que eu não quero falar. E temos outras coisinhas aqui, ó, Setup Tools,
temos a distribuição externa, alguns arquivos Python falando sobre versão, sobre sandbox, namespaces, enfim. Isso não vem ao caso agora, tá? O que a gente precisa saber, a gente tem um gerenciador de pacotes instalado no nosso ambiente virtual. Nós temos um gerenciador próprio dele, interno ao ambiente virtual. Isso quer dizer que a gente pode instalar pacotes dentro dele. Isso é bom. Interessante. Beleza. O que mais temos aqui? Temos uma pasta include, que não tem nada a princípio. E temos uma pasta script. Essa pasta é muito importante. Esse arquivo, esse diretório é muito importante. Nós temos aqui um activate.bat, que é basicamente um script. Aqui do lado. Mas o nome é importante, né? Activate.bat é uma rotina. É um script de ativação. Nós temos um deactivate.bat, que é um script de desativação. Beleza, como é que a gente usa isso? Criamos nosso ambiente virtual. Né? Por que a gente sabe disso? Porque nós temos a nossa pasta. Aqui, venv, com vários pacotes aqui, e temos um pyenv.config aqui, ou seja, tem alguma coisa aqui criada, né? Que o módulo venv criou. Próximo passo lógico seria ativar. Vamos para a documentação. Ó. Py-m. O Py é um shortcut para Python, uma forma de executar o Python. Ele está mandando a gente ativar. Activating a Virtual Environment. Em Windows a gente navega até o Activate. No Linux a gente usa a palavra reservada source. E olha que engraçado, né? O caminho não é scripts, é bin. É diferente, né? Mas como a gente está no Windows, vamos usar o Windows. Então ele está mandando a gente navegar por venv, né? No caso o nome da pasta que a gente criou. Se fosse bolinha, seria bolinha. E scripts, ó o tab aqui, ó. O tab já auto-preencheu. E activate, só que eu não vou fazer o activate puro, ele fala que funciona. Eu gosto de fazer o .bat para definir que eu quero rodar esse script. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai colocar a palavra venv, que é o nome da pasta que eu criei. Tá? Se fosse bolinha, estaria bolinha escrito aqui. Entre parênteses. Isso significa que o nosso ambiente virtual está ativo. Tá? Tanto vamos fazer uma prova de conceito. Eu vou usar o deactivate. Não está mais. Se eu fizer o pip freeze, lembrando, é o mesmo pip freeze que nós fizemos antes. Nós temos esses pacotes instalados. Se eu ativar novamente, vamos aproveitar, né, a linha que já está aqui de comando. Ativei. E se eu fizer o mesmo pip freeze, ele não tem nada, não me retorna absolutamente nada. Vamos fazer o seguinte, vamos instalar um pacote qualquer. A gente tem um Django ali em cima na versão 4.0. Vamos instalar o Django na versão 3.2. Só para verificar a diferença de um para o outro. Tá? E mostrar que a gente realmente tem um ambiente isolado do escopo global. Tá bom? Vou utilizar a extensão maior, né? A forma completa. Porque eu poderia muito bem chamar pip aqui, simplesmente. Mas eu quero mostrar que a gente já é capaz, uma vez que a gente está dentro do ambiente virtual, a gente já é capaz de chamar o Python, o executável do Python, diretamente na raiz, né, no ambiente virtual. Então eu vou chamar Python, poderia chamar Py, também não tem problema, mas vou usar Python. Vou dizer que eu quero trabalhar com o módulo através do argumento -m, e vou chamar o gerenciador de pacotes do Python, que é o pip. E aí lembra que um dos comandos era install? Beleza, eu vou mandar instalar. Instalar o quê? O Django. Em que versão? No Python a gente pode colocar um igual para determinar qual é a versão que a gente quer. Existem outras maneiras que no curso de pip ou no vídeo sobre pip a gente vai estar trazendo aqui no canal.
na versão 3.2, porque a versão é 4, eu quero uma versão diferente. 3.2.5. Se eu fizer isso, o que vai acontecer é que ele basicamente vai estar instalando o pacote Django, né? Inclusive ele está me dando um feedback aqui dizendo que a versão do pip que a gente tem não está atualizada, a versão 21.2. E a versão atual é a 22.0. Sinceramente, eu não vou fazer essa atualização porque não cabe agora. Não tem porquê. Beleza, eu estou no ambiente virtual, eu instalei o Django e eu quero comparar o que está no meu escopo global com o que está no meu escopo local. Para isso, a gente já sabe que a gente chama o pip, eu estou chamando agora a forma encurtada, tá? Pip freeze. Opa, agora a gente tem alguma coisa no ambiente virtual. Nós temos um Django na versão 3.2. O que acontece se eu desativar o Django? Para isso eu chamo a linha de comando deactivate e eu vou chamar o pip freeze novamente. Olha a versão de Django que eu tenho aqui, quando o meu ambiente virtual está ativo, e a versão de Django que eu tenho aqui quando o meu ambiente virtual está desativado. O escopo global tem um Django na versão 4.0. O escopo local para esse projeto, nessa pasta, quando o ambiente virtual está atualizado, é outro, é 3.2.5. Isso mostra que os módulos, as dependências do meu projeto, elas estão isoladas, tá? E óbvio, enquanto o ambiente virtual estiver ativo, eu posso instalar quantos pacotes eu quiser, inicializar o projeto que eu quiser e ele vai trabalhar, o meu projeto vai depender do ambiente virtual, tá bom? Se eu fizer os comandos, rodar, por exemplo, um Django Start Project com o ambiente virtual ativo, ele vai usar a versão do Django que está no ambiente virtual. Se eu utilizar o mesmo comando, Django Start Project, com a versão, com o escopo global, com a versão do Python no escopo global, ele vai estar com a versão do escopo global. Então eu tenho que chamar para cada um a versão correta, adequada, e direcionar para o ambiente virtual ativo ou não, ou seja, isolar o meu projeto de acordo com o meu interesse, tá bom? Nesse caso você mantém o ambiente virtual ativo, instala as suas dependências e utiliza as suas dependências no escopo local, beleza? E vamos dar uma olhada na documentação. Como eu estou no Windows, eu utilizo essa linha de comando aqui, nós fizemos isso. Como eu estou no Mac, se eu tivesse no Mac, desculpe, eu utilizaria source, que é uma palavra reservada, e daria o path do activate, né, que é o mesmo activate daqui, ok? É muito simples trabalhar com o ambiente virtual. Existem outras coisas que nós poderíamos fazer, sinceramente não é utilizado em todos os projetos, e talvez em alguns particulares sejam utilizados, e é uma questão de projeto a projeto, de particularidades específicas do projeto que você estiver trabalhando. A documentação está toda aqui, é só dar uma lida. Eu vou colocar na descrição, o link na descrição do vídeo. E é isso, tá? O que eu peço para você, se possível, deixar um like, um comentário, dar um feedback. O canal está no início, então é importante o feedback para saber como que está a interação de vocês, como está o entendimento do conteúdo, se está faltando alguma coisa, se podia mudar alguma coisa na didática. E a gente se vê na próxima, tá? É isso. Tchau, tchau.